Deus a graça e a paz a todos. Amém? Deus continue nos abençoando grandemente nessa noite, que você possa estar prestando atenção naquilo que a palavra de Deus tem para a sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Meus filhos, depois da cantada, da apresentação das crianças, cujo tema foi o Cordeiro de Deus, eu não poderia trazer outra mensagem a não ser falar nessa noite sobre o Cordeiro de Deus. Você conhece o Cordeiro de Deus? Conhece ou não? O Cordeiro de Deus já visitou a tua alma, o teu coração, a tua vida. Você já reconheceu e aceitou esse sacrifício que foi feito por nós na cruz do Calvário, quando o Senhor, o Cordeiro de Deus, que estava sendo imolado, estava sendo sacrificado, estava morrendo, ele disse a seguinte frase: está consumado, está pago. Significa dizer, amado irmão, e você que está vendo essa noite, que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi uma vez por todas e para sempre. E o que nos dá acesso ao Pai, o que nos dá acesso a Deus, não é a minha religião, não é a minha igreja, não são os meus dogmas. O que me dá acesso ao trono da graça é se eu já tenho esse Cordeiro na minha vida, no meu coração, e como meu Senhor e como meu Salvador. Por isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versos 35 ao 37. Vamos estar lendo essa passagem em nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, você pode ficar sentado mesmo, apenas acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Aliás, eu quero ler com você do 35 ao 42, para que possamos refletir um pouco sobre este tema. Se você prestou bastante atenção à mensagem que as crianças apresentaram nessa noite, com aquela cantada sobre o Cordeiro de Deus, trouxe de fato uma explanação muito concisa daquilo que representa o Cordeiro de Deus para nós hoje, mostrando aquilo que o Cordeiro de Deus representava desde o pecado de Adão até o sacrifício de Abraão, depois passando pelo evangelista João até a consumação final do Cordeiro, porque a consumação está ali no Apocalipse, que é o Cordeiro que não será mais sacrificado, porque ele não é mais Cordeiro, agora ele é o leão da tribo de Judá, que foi morto, que foi sacrificado, que foi consumado ali a sua vida na cruz, onde ele passou 3 dias na morte, mas louvado seja Deus, porque ao terceiro dia ele ressuscitou com poder e grande glória. E é este Cordeiro vivo, vencedor. Por isso que nós seguimos a este Cordeiro como grande lema: sigamos ao Cordeiro, porque ele é o nosso vencedor. Era o lema dos moráveis, era este: nós vamos seguir ao Cordeiro, porque o Cordeiro ele é vencedor. Louvado seja Deus por isso. E o que as crianças apresentaram foi um resumo daquilo que nós estaremos falando aqui em nome do Senhor Jesus. E pela apresentação, não sei se vocês notaram, tinha gosto para tudo, desde o samba até um jazz, um forró, então todos os estilos as crianças passearam nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Não é verdade? Prestaram atenção nisso? Muito bonito. E não importa o estilo musical, o importante é a mensagem que se traz para a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 35 ao 42. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou ainda, diga culto de doutrina. Toda quinta-feira, 7h30, você é o nosso convidado especial. Evangelho de João, capítulo 1, verso 35 ao 42, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos,
e vendo Jesus passar, disse, foi o que ele disse, irmãos? Foi bem forte, eu quero que vocês falem bem forte para a gente gravar nessa noite. O que foi que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus. Louvado seja Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo os que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Onde moras? Respondeu Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava orando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Eis que João Batista veio a Cristo e diz: eis quem? Quem, irmãos? O Cordeiro de Deus. Mas não é simplesmente o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus. Segundo o versículo 29, veja o que diz o versículo 29 do capítulo 1. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Amém. Você não se alegra com isso, não? Eu fico com o coração alegre nessa noite, irmãos, porque eu sei que se eu estou aqui nessa noite, não é por causa da minha sabedoria, não é por causa daquilo que eu fiz, não é por causa das minhas boas obras, não foi por causa que eu era um bom religioso. Eu estou aqui nessa noite porque o Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo. Eu sei que eu sou livre em Cristo, porque o Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo. Você não crê nisso, não? Agora preste atenção. No Antigo Testamento, como nós vimos aqui na apresentação das crianças, os cordeiros, eles eram oferecidos como ofertas, como sacrifícios para fazer expiação pelo povo, como também por indivíduos. A Bíblia diz que na lei o sumo sacerdote tinha que oferecer um cordeiro sem mancha, significa dizer um cordeiro perfeito, uma vez por ano, pelo pecado dele próprio e também pelos pecados do povo, simbolizando com isso que para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados, era necessário haver derramamento de sangue, e só assim o pecado ele era, vamos dizer assim, apagado, ou perdoado, ou esquecido. Jesus, ele é descrito 4 vezes como sendo o Agnos, em grego, o Cordeiro, Agnos, que é em João capítulo 1, verso 29, no capítulo 1, verso 36, nós lemos, aí em Atos capítulo 8, verso 32, e 1 Pedro capítulo 1, verso 19. Estes são os versículos que falam que Jesus é o Cordeiro, o Agnos de Deus. Ele é descrito como Cordeiro em 3 aspectos diferentes, segundo o Novo Testamento. Por exemplo, em primeiro lugar, em Atos capítulo 8, verso 32, Jesus é apresentado como Cordeiro porque ressalta o seu sofrimento com paciência. Foi aquele Cordeiro, como diz o profeta Isaías, que foi levado ao matadouro e ele não abriu a sua boca. Ele se entrega por nós, porque não foram os escravos romanos que mataram a Cristo, não foram os romanos, não foram as autoridades judaicas. Cristo não morreu porque alguém o impeliu a ir à cruz. Cristo morreu porque Ele se deu, Ele se sacrificou, Ele se entregou como meu substituto na cruz do Calvário. Porque quem merecia estar na cruz não era Cristo, mas era
que há um problema muito grande, porque nenhum homem, nenhum pecador pode pagar pelo seu próprio pecado. Como disse Santo Agostinho, para que o sacrifício fosse aceito diante de Deus, era necessário alguém sem pecado. E para suportar o peso dos pecados da humanidade, era preciso que fosse não apenas o homem, mas o próprio Deus. Por isso que a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a